Oi, pessoal. Deus abençoe sua vida. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Vocês que dão atenção, obviamente, à palavra do Senhor. Isso me ajuda também a entender de que tem pessoas interessadas em conhecer mais a vontade de Deus através da sua palavra. Jesus te abençoe. E é bom, obviamente, saber que Deus ele continua conosco, apesar das circunstâncias que muitas vezes a gente passa ruim. É bom saber que Deus está conosco e nos dá aquilo que precisamos sempre. Não aquilo que de costume a gente gostaria, mas o que precisamos Ele sempre nos dá. É bom a gente lembrar disso, porque apesar da gente estar vivendo dias bem diferentes, muito difíceis, principalmente muito difíceis para algumas pessoas, a gente deve reconhecer de que Deus está nos dando aquilo que temos necessidade mesmo. Vamos continuar a orar uns pelos outros, principalmente por aqueles que estão passando por dificuldades de enfermidade e outras dificuldades também. Mas vamos pedir a Deus para que Ele mesmo nos abençoe com a graça dEle, com aquilo que realmente temos necessidade. Vamos lembrar de orar uns pelos outros, ok? Você que já chegou aqui, vai ser importante você escrever aqui e agora no nosso bate-papo, escrever com quem você está assistindo, tá bom? Com quem você está assistindo essa mensagem. E também, se você sabe de alguém que está assistindo essa mensagem pelo link que você mandou, também seria importante você colocar aqui alguém que você sabe que está assistindo além de você, sua família ou quem está perto de você, tá bom? Muito obrigado pelas muitas manifestações de carinho e felicitações pelo meu aniversário. Muito obrigado pelas orações de vocês. É muito bom fazer parte de uma família espiritual, a família estendida, a minha família estendida que são vocês, que é composta, por muita gente. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês que tem orado pela minha vida, orado para que Deus derrame bênçãos sobre o meu coração, me mantenha firme e principalmente na caminhada, na jornada, esperando por Ele e confiando na graça dEle e tentando cada dia que passa parecer mais com Jesus. Quero lembrar mais uma vez, que a gente precisa ficar atento, ficar esperto, ficar sóbrio, equilibrado, porque de fato estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, mas a gente tem um monte de coisas que vêm associadas a isso. Na verdade, alguns especialistas têm falado que a próxima pandemia, ou pelo menos o próximo mal que vai acometer o mundo, é o mal de problemas mentais. Imagina só, a próxima dificuldade que as pessoas passarão, que o mundo vai passar, isso vai ser aparentemente generalizado, é o que os especialistas estão falando, vamos ter muitas pessoas com problemas mentais. Você consegue enxergar que problemas são esses que esses especialistas têm falado? Que tipo de problema mental é esse? Escreva no bate-papo também, ou nos comentários abaixo, do nosso vídeo aqui. O que você acha? Quais são esses problemas que você entende que as pessoas passarão ou já estão passando por conta da pandemia? Por conta da pandemia do coronavírus. E o assunto que vamos tratar é muito pertinente ao momento que estamos vivendo. Cada dia que passar, certamente vai aumentar a procura por soluções, remédios para esses problemas mentais, esses problemas que as pessoas estão identificando, quer dizer, os especialistas estão identificando que muitas pessoas já têm e outras pessoas terão também. Agora, já quero dizer para você que boa parte desses problemas que as pessoas estão falando, que muitas vezes citam como problemas mentais, mas na verdade são problemas do interior da pessoa, não é um problema químico, é um problema do coração, da alma. Eu tenho absoluta certeza que nós cristãos temos a melhor, se não a única receita para resolver esse problema, com todo tipo de gente, inclusive. E é com temor que nós vamos entrar numa nova série de mensagens que trata basicamente desses assuntos, só que de uma perspectiva bíblica. Então, vamos falar a respeito da cura das enfermidades, das feridas da alma. Nem todo mundo compreende de fato sobre isso. Qual a origem dos males da alma, qual a solução, quem pode ajudar, quando realmente o problema é um pecado ou é um problema químico do cérebro, qual a diferença deles. É com temor que a gente vai entrar nesses assuntos.
É lógico que o desejo do ser humano sempre é isso, né, que a gente acaba apontando agora. Paz espiritual, realização interior, satisfação de alma, vida plena. Esse é o desejo do coração de qualquer ser humano. Isso é natural, porque a gente foi feito para essa realização e para essa plenitude. A origem da nossa vida, nós fomos feitos por Deus para que a gente tenha essa plenitude. Mas quando a gente não sabe onde a gente consegue encontrar essa plenitude, essa satisfação, essa realização, a gente acaba buscando naquilo que achamos que vai nos dar essa satisfação. Por isso que muitas pessoas usam drogas, por isso que muitas pessoas se alimentam dizendo que seriam ou serão mais felizes se, olha só, vingarem uma injustiça que fizeram com ela. Então, muitas pessoas falam que elas serão felizes com alguma coisa que você, que é cristão, já sabe que não vai trazer a felicidade para essa pessoa. O que é que você tem visto por aí na sociedade que as pessoas têm catalogado como vida plena, como satisfação? Ah, se eu tivesse aquele carro, ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo outro, eu seria muito mais realizado. Se você quiser comentar isso também no bate-papo, fique à vontade para colocar, porque isso também vai nos ajudar, vai me ajudar também para as mensagens que a gente vai abordar aqui nessa nossa série, nessa nossa nova série. Tá bem? O que que você tem visto por aí que as pessoas catalogam, alistam, buscam na sua vida para elas serem mais felizes, né? Então, a despeito disso, da busca das pessoas serem felizes com essas coisas que muitas vezes elas não sabem onde buscar, ficam tateando, né? A gente tem percebido algumas coisas muito contrárias às nossas expectativas e desejos. Em 2020, pasme, o Brasil foi campeão mundial de diagnóstico de ansiedade e depressão. Isso é um dado muito triste para a gente. Não sei se você sabe, a média de 100 pessoas cometem suicídio diariamente no Brasil. Outro dado é que 360 pessoas, ou perto disso, morrem diariamente no Brasil por influência de algum tipo de vício. Isso quer dizer, anualmente, por volta de 130 mil pessoas, um pouco mais. E nesse começo de ano, foi detectado um aumento de pelo menos 50% na venda de remédios para a saúde mental. 89% dos psiquiatras têm relatado que estão tendo uma sobrecarga de serviço. Então seria bom a gente entender e perceber que essa situação que estamos vivendo, elas tendem a piorar. Sabe por quê? Porque sabe quais são os remédios que as pessoas têm procurado, buscado? Muitas vezes os remédios que têm se oferecido para as pessoas é a psiquiatria ou a psicologia. A psiquiatria usa de drogas, remédios. Por isso que houve esse aumento de 50%. Às vezes a psiquiatria sugere uma terapia com um psicólogo. E às vezes as pessoas até falam que a pessoa precisa de uma religião ou de um ritual religioso. As pessoas estão tentando tatear, tentando encontrar soluções para aquilo que certamente elas não sabem como resolverem. Por quê? Porque muitos desses problemas, eles não são problemas químicos, não são problemas do cérebro, não é um problema que a psiquiatria entende, obviamente, que vai resolver, porque não tem resolvido. Porque grande parte das pessoas que recebem esses tratamentos, elas ainda elas ficam com os mesmos problemas depois. É interessante, por quê? Né? A gente tem até facilidade de entender isso, né? Por quê? Porque os traumas, as mágoas, a depressão, essas coisas, muitas vezes esses problemas, esses males, seja ansiedade, seja medo, seja angústia, elas continuam quando a gente para de tomar aqueles remedinhos que nos passam. Ou voltamos daquele ritual religioso, ou saímos do psicólogo. Daqui a pouco, muitas vezes, até vem com uma intensidade maior. Você sabe por quê que isso volta? Porque eles não foram resolvidos. E por que não foram resolvidos? Porque são problemas da alma.
E as dificuldades da alma, muitas vezes, produzem consequências no nosso próprio corpo. E é daí que as pessoas costumam, veja só, procurar um profissional. Muitas pessoas têm taquicardia, insônia, apertos no coração, até gastrite, dores de cabeça, boca seca, suor excessivo, ou uma série de coisas que são efeitos de algum mal que ela tem na alma. Talvez você já tenha tido alguma coisa dessas, ou até sabe de alguém que passa apuros com relação a isso. Se você quiser, ou conhece alguém, ou já teve algum problema nessa natureza, que você percebe que é um problema que a medicina chama de psicossomáticos, quer dizer, algum problema que é mental, problema do interior dela, do coração, da alma, que se manifesta no corpo físico. Se você sabe de algum que eu não alistei aqui, fique à vontade também de tecer os seus comentários falando sobre isso. Ah, tem aquela pessoa que tem pânico, às vezes irracional. Aí o que acontece? Por que isso não é resolvido? Porque você vai num profissional e ele te oferece o omeprazol para amenizar a gastrite ou as dores estomacais. Aí alguém, o psiquiatra, vai te oferecer um fluoxetina para diminuir a ansiedade, ou diazepam para você dormir, ou uma terapia para você ficar mais calmo. Na verdade, nada disso está sendo resolvido. O que está acontecendo é que essas coisas estão sendo cobertas. O que está sendo coberto? O efeito. O efeito. Você pode resolver o problema do estômago imediatamente, mas o problema que está levando isso, a própria ansiedade, ela fica escondida. Porque depois isso vai voltar, e quando volta, então dá aquela vontade de sumir do mundo, de matar, de morrer, porque não foi resolvido. Porque a nossa alma, que às vezes a Bíblia chama de coração, é que precisa ser tratada. Olha só o que Provérbios fala. Em Provérbios diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. É do coração, olha só, é da alma que procede as coisas da nossa vida. Jesus até falou também, interessante, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro do coração tira o mal. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está nos dizendo que da maneira com que a gente se relaciona com a vida, o nosso coração vai querer responder aquilo. Então, se a pessoa tem sabedoria bíblica, ela, do seu coração, ela vai tirar o bem. Então, o coração é que vai comandar essa situação. E a pessoa que não está bem, do próprio coração vai tirar o mal. Jesus não está falando só sobre uma pessoa fazer coisas boas ou coisas ruins na sociedade. Ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa ruim. Uma pessoa má ou uma pessoa do bem. Ele está falando também dessas questões relacionadas a nós mesmos. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, tira o mal. Talvez a gente, muitas vezes, esteja sendo vítima do nosso próprio coração e achando, querendo culpar as pessoas que estão ao nosso lado, que é muito costumeiro fazer isso. A gente tem muito costume de culpar as pessoas daquilo que a gente não consegue administrar do nosso próprio coração. Fiquei sabendo, um dia desses, que um senhor recebeu o resultado dos exames que tinha feito, e descobriu que estava com Covid. Ele ficou tão assustado, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Isso parece piada, né? Parece brincadeira, parece fake news. Por quê? Porque ele não morreu de Covid, nem morreu do coração, nem morreu morreu de um problema do coração exatamente. Ele morreu foi de medo. O coração é que parou, obviamente. Então, a gente já sabe o que esse texto de Jesus está falando, de que o homem bom, aquele que está preparado, ele tira coisas boas do coração. O mal tira o mal. O mal, muitas vezes, para si mesmo. Parece absurdo uma pessoa morrer de medo por conta dessa situação da Covid. Por quê? Porque, embora seja uma doença que está acometendo muitas pessoas, tem matado muitas pessoas, mas lembra, aquele vírus, talvez o último que assustou o planeta, foi o H5N1. Você sabe qual a mortalidade do H5N1? É de 70%. Isso quer dizer o quê? De 100 pessoas que contraem o H5N1,
De 100 pessoas, 70 iam a óbito. O ebola, que também há uns 10, sei lá quantos anos atrás, ele assustou o mundo, a mortalidade é de 90%. Isso quer dizer o quê? De 100 pessoas, só 10 escapam. E o SARS-CoV, sabe qual a mortalidade dele? A média de 3% só. Então não tem muito a ver uma pessoa que recebe um diagnóstico de que está com Covid, ela já morrer de medo. 3% é a mortalidade do Covid. É claro que em alguns lugares, como o Rio de Janeiro, é 5%. No Distrito Federal, onde nós estamos, é perto de 2%. Isso quer dizer o quê? De 100 pessoas que contraem a Covid, 2 pessoas vão a óbito. É o que tem, as últimas estatísticas têm apresentado. Como falei, bem diferente da H5N1, 70%. De 100, 70 morrem. Covid, de 100, 2 pessoas morrem. Então, 98% das pessoas que contraem Covid, elas não vão, aqui no DF, né, não têm ido a óbito. Como é que uma pessoa morre ao saber do seu diagnóstico de Covid? Porque morreu de medo. A pessoa, obviamente, está sendo alimentada por coisas que não deve. E o seu coração, ao invés de ser preparado para ele tirar coisas boas do coração, ele tira coisas ruins. Mas como resolver esses problemas da alma humana, esses males da alma? Antes da gente prosseguir, eu queria fazer um alerta. Queria que a gente entendesse alguns aspectos bem importantes, porque eu não quero que a gente fique arengado, encrencado com algumas coisas a respeito disso, porque é um tema muito importante e isso é sério para mim e para você. Não só sério agora, mas também para o futuro, para você e também para muitas pessoas que você pode ajudar. Queria fazer 3 esclarecimentos com relação a isso. Primeiro, né, a psiquiatria, ela propõe resolver problemas orgânicos mentais. Quando uma pessoa vai no psiquiatra, ele obviamente tem o interesse, a profissão, o campo de atuação do psiquiatra, dentro da profissão médica, é resolver problemas mentais que têm fundamento no organismo. Então, são problemas químicos. Por isso que muitas vezes ele dá um remédio para resolver esse problema químico. É claro que parece inaceitável, né? Ele passar um remédio antes de fazer um exame clínico, um exame laboratorial. E aí já passa um medicamento, é meio complicado, porque como é que ele sabe o que está faltando, o que não está tão organizado no nosso organismo? Segundo lugar, a psicologia, o segundo esclarecimento, né? A psicologia propõe ajustar o que motiva o comportamento das pessoas. Então, é comportamental. É comportamental a tentativa de ajuda de um psicólogo. Então, a pessoa está querendo deixar algum problema, uma compulsão, um vício, uma mania. Aí é claro que o psicólogo ele poderia ter uma ajuda, poderia dar uma ajuda melhor para as pessoas. Mas, olha só, nenhum desses profissionais eles têm capacidade de resolver os problemas que são reais da alma humana. Porque muitos dos problemas que nós temos é da alma. Muitas vezes a gente tem uma manifestação do problema da alma, um efeito. Aí a gente procura um médico ou um profissional para resolver o efeito e não a causa. Mas olha onde que a gente pode se apegar. A Bíblia é que propõe resolver os problemas da alma humana. Quando eu falei aqui desses profissionais e tal, eu não estou colocando em pé de igualdade essas 3 alternativas. A psicologia, a Bíblia e a psiquiatria. Não. Eu estou apenas tentando esclarecer que você pode estar procurando a solução de seu problema no lugar errado. Ou pode estar ajudando, ou indicando, orientando pessoas a procurar a solução dos problemas delas no lugar errado. Por exemplo, a ansiedade não se resolve de verdade com terapia e nem, como falei, com fluoxetina. Porque assim, a ansiedade é um problema da alma humana. A gente tem que resolver, de fato, no coração. E não tomar um remédio para a gente dormir, né? Ou tomar alguma coisa para a gente ficar zen, ou ficar leso, como algumas pessoas muitas vezes ficam. A tristeza está em você querer resolver problema da alma com um profissional que não vai lhe ajudar. E às vezes, pasmem,
pasme, esse próprio profissional não é capaz de resolver e não sabe que não é capaz. Queria que você entendesse o que a Bíblia de fato diz a respeito disso. Olha só que a Bíblia fala bem objetivamente para a gente. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha só, a Bíblia diz que a lei do Senhor, que a própria palavra dele, ela é perfeita, ela é completa, não precisa de ajuste, não precisa de remendo, não precisa de nada para completá-la. E ela é quem restaura, é ela que de fato restaura ou conserta, resolve o problema da nossa alma. Mas olha, eu gostaria de que você também entendesse e verificasse comigo agora o que 2 Timóteo 3,16 nos diz. Ok? E é com isso que a gente vai fazer a nossa leitura de hoje. Breve agora, eu queria fazer uma oração agora também. E pedir a Deus que Ele nos abençoe, alimente o nosso coração para que a gente entenda o que Ele tem para nos ensinar essa noite. Antes, então, de vermos o texto, um texto um pouco melhor para a gente fazer uma reflexão nele, eu queria que você abrisse o seu coração e procurasse no Senhor as respostas que você precisa ou que algum conhecido seu está precisando. Se for um problema químico, se for um problema realmente orgânico, se for um problema que um médico vai resolver, então vamos ajudar essa pessoa a resolver. Mas se o problema é da alma humana, a gente tem a solução para isso. Você que é cristão tem a solução para isso. E a gente vai ver melhor com esse texto que nós vamos abordar agora, tá bom? Mas vamos orar antes. Pai eterno, por favor, nos abençoe. Pedimos a Tua boa mão, a Tua graça, o Teu cuidado sobre cada um de nós, para que todos possamos entender mesmo o Teu interesse, a Tua misericórdia, a Tua bondade de nos dizer o que realmente precisamos e nos dá aquilo que vai resolver os problemas da nossa vida. É muito bom saber de que o Senhor cuida da gente, de que é o Senhor quem conserta as feridas da nossa alma, resolve, restaura o nosso coração. É o Senhor quem tem o remédio que precisamos. Nos abençoe, Pai, por favor. Estamos numa sociedade muito diversa, com diversos males da alma, e muitos nem querem saber do Senhor. Mas também vão buscar a alternativa de resolver os seus problemas e ter satisfação plena em tantas coisas que não são de verdade a Tua palavra. E por causa disso, nunca têm os seus problemas resolvidos. Nos ajude, Senhor, tanto a termos uma vida adequada ao que o Senhor quer, com a vida consertada, mas também o interesse, a capacidade de ajudar outras pessoas nesse processo todo. Nos ajude com isso, em nome de Jesus oramos. Amém. Então, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. É um versículo muito conhecido da nossa igreja, a gente sempre fala dele, porque ele é basilar, né? Ele é chave para a gente entender onde que está, de fato, a solução dos problemas que a gente tem encarado e enfrentado na nossa vida. Tá bem? Olha só, versículo 14 de 2 Timóteo 3, diz assim: Tu, porém, o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Timóteo era um dos pastores que o apóstolo Paulo tinha treinado para poder cuidar de uma igreja. E essa igreja precisava reconhecer, de fato, onde estava a solução dos seus problemas, o problema da sua vida, esses problemas que acometem o mundo, desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas, desde que Adão pecou. Todos esses buracos do coração, esses vazios interiores, esse vazio do coração humano, tudo isso, né, tem uma solução. Desde lá para cá, essas coisas só aumentam, os males só aumentam. E o apóstolo Paulo está falando para ele, para Timóteo, e está dando uma direção bem objetiva aqui. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, que aprendestes. E de quem, de fato, né? E de que fostes inteirados, sabendo de quem você aprendeu. Então, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo o texto aqui, nos dando a entender, obviamente, de que Timóteo, ele já tinha aprendido algumas coisas importantes para a sua vida e sabendo de quem ele aprendeu. Sabendo de quem ele aprendeu, de quem é uma pessoa que tinha, obviamente, conhecimento da verdade, e o que ele aprendeu. Então, ele deveria permanecer naquilo e não ficar buscando outras alternativas, como muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem cristãs, né, elas buscam em vários lugares,
mas buscam em vários lugares, muitas vezes porque não conheceu exatamente onde é que tem a solução para o seu problema. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, né, ou inteiramente instruído, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, conhece a Bíblia, desde pequeno. Ele foi ensinado desde criança a respeito dos princípios bíblicos, que podem, olha só, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo já estava dizendo aqui para Timóteo, de que o Antigo Testamento poderia dar, e dava para Timóteo, a habilidade dele juntar dados para saber onde que ele poderia encontrar a salvação. Ele e qualquer pessoa, é isso que ele está dizendo aqui. Você já tem conhecimento, não está falando que ele não tinha tido fé em Cristo Jesus ainda. Não, ele só está confirmando isso, que é nas Escrituras, e é que ele pode continuar ensinando as Escrituras para as pessoas, porque é nela que as pessoas vão descobrir Jesus Cristo. E é aqui, conforme o apóstolo está falando, né, de que cada um de nós, você também, pode ter essa sabedoria de reconhecer de que é pela fé em Cristo Jesus que você tem a salvação. A salvação de quê? Da vida eterna no inferno. E não só isso, a gente vai ver daqui a pouco também, a salvação de si próprio, dos problemas do seu coração, dos males da sua alma. Então essas duas coisas Deus nos promete através da pessoa de Jesus. E como a gente, por fé, confia em Jesus como nosso Salvador, como que a gente tem que fazer isso? A gente deposita em Jesus a nossa confiança de ir para o céu, somente em Jesus. E é por fé e não é por obras. Então, para eu ir para o céu, eu preciso reconhecer de que não consigo me salvar. Preciso reconhecer de que sou pecador e não consigo me salvar. Porque sou pecador, não consigo me salvar. Mas não é só isso. Eu preciso, ao mesmo tempo que reconhecer de que sou pecador e não consigo me salvar, eu preciso depositar minha confiança de ir para o céu somente em Jesus Cristo. Crer nele como meu único, exclusivo e suficiente Salvador. Aí a Bíblia fala de que, de fato, eu sou salvo. Não é por eu fazer alguma coisa. É por confiar no que Jesus fez na cruz. O que é que Jesus fez na cruz? Morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Então, esses pecados que me tornam merecedor, nos tornam merecedores do inferno, Jesus pagou na cruz. E só aquele que tem fé em Jesus como seu Salvador é que toma posse desse perdão. E aí a gente está livre, a gente está apto agora para ir para o céu. Apto não é uma habilidade que é da gente, mas dada a justificação dada por Jesus Cristo. Então, é a partir disso, tendo esse conhecimento da fé salvadora, é que o apóstolo Paulo nos ajuda melhor aí, agora no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo abre aqui dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele fala do Antigo Testamento, mas é certo que isso se aplica também indiretamente ao Novo Testamento. Ele é útil para o quê? Olha só, a Bíblia é que tem a melhor utilidade para que a gente seja ensinado, para que a gente seja repreendido, para que a gente seja corrigido e para que a gente seja educado na justiça. E é isso que o ser humano precisa. É porque mediante isso, versículo 17 vem agora completando, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você tem algum problema no seu coração, na sua alma, alguma coisa que não está permitindo que você avance, não se sinta pleno, não se sinta realizado, satisfeito, não se sinta completo, cheio, é porque, obviamente, algumas dessas coisas estão faltando. Porque a Bíblia nos apresenta você que é cristão. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, a fim de que o homem de Deus... Quem é o homem de Deus? O homem de Deus é aquele que tem Jesus Cristo como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Porque a Bíblia fala de que nós pertencemos a Deus a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus. Jesus fala de que aqueles que não recebem Ele pertencem a Satanás. Então nós fomos adotados por Deus mediante Jesus Cristo, quando depositamos a nossa confiança de ir para o céu, em Jesus para ir para o céu. Mas aqui o texto deixa muito claramente
observado aqui, de que esse valor de a gente ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, aquilo que nos falta é uma prerrogativa de quem é propriedade de Jesus Cristo. Ok? Então, vamos guardar isso, porque é nisso aqui que tem a base da nossa reflexão do que a gente precisa entender agora. Mas é importante que a gente entenda todo esse texto aqui. Toda a Escritura, então a base é a palavra de Deus. Ela é útil para resolver a nossa vida em todas as áreas, para que a gente seja perfeito e perfeitamente habilitado para fazer o bem, para fazer o bem. Então, eu tenho mau humor, ou alguém tem mau humor e a pessoa às vezes nem sabe. Eu tenho angústias, eu tenho mágoas, eu sou uma pessoa inquieta, eu tenho pânico, isso tudo que você sabe que é problema do interior, problema da alma, problema do coração, a Bíblia nos promete cura. Então a gente precisa entender o que esse texto está nos dizendo. Porque aí, olha só, nós precisamos tomar posse dessas coisas. Como que a gente vai fazer isso? É o que eu quero falar aqui nas nossas considerações a respeito dessa passagem. Tá bem? Então, em primeiro lugar, esse texto aqui já nos ajuda bem a entender, que a cura real para as feridas da alma, em primeiro lugar, ela não está disponível para todas as pessoas. Porque o texto diz o homem de Deus, é o homem de Deus que vai ser habilitado pela palavra de Deus para ele ser perfeito, perfeitamente habilitado. Então Deus cura a nossa alma por meio da ação do Espírito Santo, através do nosso conhecimento das Escrituras. Guarda isso, por favor. Deus cura os males da nossa alma, do nosso coração, por meio da ação do Espírito Santo. E só quem é cristão, genuíno, que entregou sua vida para Jesus salvar, que tem o Espírito Santo. Então, Deus usa o Espírito Santo para curar os problemas da nossa alma, através, olha só que coisa interessante, do conhecimento das Escrituras, da Bíblia. Então, a Bíblia nos orienta em várias partes da Bíblia, como é que eu posso ter esses problemas resolvidos. Se o problema que eu tenho é a Bíblia, em determinada parte, diz como é que a gente pode resolver. E é nisso que a gente vai trabalhar essa série de mensagens. Tentar abordar os mais comuns problemas e dificuldades que as pessoas têm passado, de males do coração, para que essas pessoas tenham acesso a essa cura. E você também pode ter a solução para o seu problema. Então, o texto diz homem de Deus. Por isso que eu falo que não está disponível para todas as pessoas. Por quê? Porque a gente não pode esperar laranja de limoeiro, é o que eu tenho falado. A gente vai lá no pé, numa laranjeira, no pé de laranja, procurar limão, ou um pé de limão no limoeiro procurar laranja. Eu não vou achar isso, não. Por quê? Não vou achar laranja no pé de limão, no limoeiro, porque o limoeiro vai produzir limão. E é isso que a gente precisa entender, de que Deus, Ele concede essa cura da alma, do nosso coração, dos problemas da nossa alma, da nossa vida, através da ação do Espírito Santo, quando eu conheço a palavra e essa palavra faz efeito em mim. Segundo lugar, ela também não é automática, como falei agora. Ela não é automática porque existe uma necessidade de movimento da nossa vida. A gente já não é mais escravo, não está mais escravizado ao pecado. Agora a gente pode correr e ir na direção da vontade de Deus. Mesmo que a gente não consiga, mas pelo menos a gente se volta para ela. E Deus nos dá graça para que a gente consiga, porque a gente não está mais escravizado. Então eu preciso descobrir o que a palavra tem sobre determinada necessidade que eu possuo. Então ela não é automática, essa cura não é automática. Do jeito que o processo de crescimento, de parecer com Jesus, de santificação, também não é automático. Então as curas dos problemas da nossa alma humana, da nossa vida, precisam obviamente de uma decisão. Eu preciso conhecer, eu preciso buscar, eu preciso compreender, e aí eu tomo posse.
E em terceiro lugar, que é extremamente importante a gente entender, é de que, olha só, a cura para as feridas da alma, ela está baseada na verdade genuína, né? E em uma decisão pessoal. A verdade bíblica, e não o que alguém diz, mas o que a Bíblia mesmo diz acerca de alguma coisa. Isso nos dá conhecimento do que devemos fazer. E aí eu tenho que fazer. Não é a pessoa dizer que a Bíblia está falando, mas a Bíblia de fato falar. Porque muitas promessas que as pessoas têm feito dizendo que é Deus, não é Deus. Uma pessoa que está falando sobre a Bíblia, não necessariamente ele está falando corretamente. Às vezes fala uma baboseira, às vezes fala uma mentira, em nome de Deus, com a Bíblia aberta, mas na verdade não está fazendo a leitura da Bíblia, está falando de si próprio muitas vezes. Então, é a verdade bíblica. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia para entender. Por isso que vimos na semana passada que a gente precisa entender o culto que Deus quer que a gente ofereça para Ele, passa pela mente, é racional. Porque eu preciso compreender o que eu estou fazendo. E Deus nos deu cérebro para a gente entender. Imagina, se cada um tivesse uma verdade bíblica, então para que a Bíblia? Se cada um é que vai determinar o que ela vai dizer. Não, então eu preciso saber o que ela está dizendo. Agora, um detalhe muito importante nisso. Como eu estou falando aqui, ela está baseada na verdade e também numa decisão pessoal. Sabe por quê? Porque muita gente não quer se libertar de alguns problemas da sua alma. Tem muita gente que prefere viver, porque coloca nesse problema, e às vezes até com um diagnóstico psiquiátrico, psicólogo, de que ela tem um mal, tem um problema, e ela descansa nisso. O problema é que ela está sofrendo. O problema é que ela vai viver naquela situação toda. Mas a gente pode sair disso. Tem gente que não quer resolver os seus problemas. A gente sabe disso. Porque ela se apega como vítima. Mas nós não somos vítimas disso. Nós não somos. E Deus nos ajuda a entender isso. Olha só o que Provérbios 22, 13 diz. Diz assim, né? Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Olha, interessante, um negócio solto assim, né? Aí Salomão escreve dizendo de que o preguiçoso, ele fala, né? O leão está lá fora, eu serei morto no meio da rua. Por que ele fala disso? Que o preguiçoso diz isso? É porque o preguiçoso, ele encontra alguma coisa para ficar na sua preguiça. Ele se coloca numa situação de usar aquilo para ficar na sua situação. Então, isso também tem a ver com outras coisas. Tem a ver com inúmeros problemas que nós passamos, que muitas vezes nós não reconhecemos. Porque muitas vezes é bom ficar no estado de reconhecido como um doente. Porque ninguém vai querer cobrar de você já que é uma doença. Agora, se a Bíblia fala, por exemplo, que a preguiça é pecado, então preguiça não pode ser doença. Embora, interessante, né? Que na classificação internacional de doenças, aquele CID, tem um número, esse número, né, que o pessoal coloca em atestado médico, também é interessante, né? Tem um CID para a pessoa que tem desinteresse ou preguiçosa. E isso é verdade. Eu já trabalhei numa empresa de departamento pessoal que volta e meia, porque eu chegava com um atestado ali e ele não sabe disso. Deus, as pessoas, obviamente, Deus muitas vezes nos dava orientação, porque eu já era pastor naquela época, né, para poder aconselhar as pessoas. Mas eu via que algumas pessoas, elas tentavam aplicar um golpe na empresa, né, com relação a isso, mentindo muitas vezes. E às vezes eu chegava nessas pessoas e falava abertamente o que obviamente ela precisa. Porque às vezes a pessoa vai se apegar nisso. E aí lá algumas pessoas tinham esse CID, né? Se não me engano, 45.3, né? Que é desinteresse. Imagina, se o dono da empresa, ele vê assim, porque ela tem um atestado de um dia. Por quê? Porque está dizendo lá, desinteresse, apatia, desinteresse pelo que está fazendo. Ora, então não merece o emprego. E é bom que a gente entenda esse tipo de coisa. Porque muitas pessoas, elas preferem ficar na mágoa. Sabe, aquela pessoa, eu fiquei magoado, machucado. E ficar magoado não nos pertence. Deus não nos dá esse direito a gente ficar magoado. Mas a pessoa fala, não, mas se eu ficar magoado, eu tenho uma razão. Sabe aquelas coisas? Aquele trauma, a pessoa às vezes tem de fato um trauma,
porque ela quis ficar traumatizada. Toda vez que acontece, aí ela corre para debaixo da cama. Acontece isso, aí foge. Aí a gente trata essa pessoa de forma inadequada, porque ela está se alimentando de algo que não deveria se alimentar. Às vezes a tristeza, às vezes o descontentamento, uma série de situações que as pessoas muitas vezes ficam, mas é na verdade uma desculpa para continuar naquele pecado ou naquela situação. O que a gente vai ver nesses próximos domingos é como a gente se livrar. E vai depender muito de você, se você quer abandonar essa situação que você tem vivido ou não. Se você quer, de fato, tirar proveito naquilo que Deus tem para a sua vida, que Ele quer realizar através de você ou não. E aí saber o que a Bíblia está nos dizendo. Entender de que toda escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Além de ser útil, a pessoa é plena, quer dizer, além de ser plena, tem de realização de alma, tem satisfação interior, ela também é útil para o que Deus quer fazer através da vida dela. Isso seria suficiente para a gente entender mesmo, né? Puxa vida, eu preciso ter uma vida transformada. Preciso ter uma vida boa, porque eu tenho que ser útil para o Senhor. Ok? Então, queria orar com você agora, terminando essa nossa introdução dessa série de mensagens. E é com temor, tremor, que a gente entra nessa série de mensagens, falando a respeito do que Deus tem para a nossa vida, para o nosso próprio coração. Queria desafiar você a olhar de uma forma diferente para a Bíblia nesses próximos dias. Tá bem? Olhar para o que o Senhor tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Porque a gente capenga, a gente não consegue ajudar. E capenga a gente também sofre. Mas Deus quer dar vida abundante, é o que Jesus falou para a gente. Vida abundante tem a ver com isso. Satisfação de alma, realização interior, poder espiritual, parecer com Jesus, espelhar Jesus, mas também espalhar Jesus. Ok? Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe para que a gente tenha uma semana diferente a partir de agora. Principalmente no meio de uma situação tão grave que a gente tem vivido, um pavor que a humanidade tem vivido, e a gente pode ser a resposta de Deus para a vida dessas pessoas. Dá a elas aquilo que elas estão precisando agora. Tá bem? Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado por Tua graça, por Tua bondade, pelo Teu amor, por aquilo tudo, por todas aquelas coisas que o Senhor tem feito em nosso favor. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos ajuda a reconhecer, entender e ter transformação pessoal. Nos ajuda para que a gente consiga fazer aquilo que precisamos fazer mediante a orientação do Senhor. Abençoe que nessa série a gente possa aprender o que a gente tem que aprender. Nos ajuda, Senhor, para que a gente seja forte espiritualmente, tenha vigor de alma, realmente sejamos pessoas que possam não só ficar em pé, mas também ajudar outras pessoas a serem levantadas. Permita que na nossa vida, não permita que a gente fique alimentando alguma coisa, mas que a gente jogue fora aquilo que não pertence ao Senhor, que muitas vezes a gente gosta de acalentar, gosta de ter. Nos ajuda, por favor, Pai, a abandonar essas coisas e ser cheio do Espírito do Senhor. Nos abençoe para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu coração e sua vida. Queria só lembrar você de que você é bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos continuar nessa nossa série. No próximo domingo temos o primeiro, de fato, episódio, né, dessa série, a primeira mensagem dessa série, e você vai poder ter um aproveitamento. Então, nos ajude a compartilhar essas mensagens, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. O que a gente fez hoje é apenas o começo, é a base. Tem muitas outras coisas que veremos nesses próximos dias. Se tiver alguma sugestão, fique à vontade de me mandar, pelas nossas redes sociais principalmente, tá bom? Deus abençoe, tenha uma excelente semana e lembra, né, de que o Evangelho ele vai com você, tá bom? Um abraço, até mais.